Neste pequeno versículo, o apóstolo Paulo não somente fez o menor e mais completo resumo do Evangelho, como também nos ensinou quais são os dois elementos primordiais da nossa vida: pecado e graça. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Romanos 5, 20. Pecado e graça. Você já reparou na enorme controvérsia que essas palavras causam? Já reparou também que cada pessoa tem uma definição própria do que é pecado e do que é graça? Pular carnaval, por exemplo. Para os protestantes é pecado. Para a maioria dos católicos não é pecado. Bebida e cigarro, então, nem se fala. Varia dentro da mesma denominação. O que é pecado em algumas denominações aqui no Brasil, das mesmas denominações na Europa, não é pecado. Mas sem tentar entrar em definição, o que é realmente pecado? Você sabia que antes de ser um ato, o pecado é um estado, é o estado de pecado? Você sabia que existe uma diferença enorme entre o meu pecado e os meus pecados? Porque o meu pecado é a rebelião contra Deus. O meu pecado, só quem resolve é a cruz de Cristo, o sangue derramado naquela cruz. Já os meus pecados, aqueles que eu cometo diariamente e insisto em continuar cometendo, a misericórdia de Deus dá conta. Você sabia que é absurdamente arrogante ficar classificando as pessoas entre pecadores e justos? Sabia que tudo que falamos sobre pecado é completamente diferente do que a Bíblia diz ser pecado? Porque na Bíblia pecado é separação. E separação é um fato universal. Todo mundo sofre de separação. Todo mundo sofre por causa desse pecado. É por causa dele é que nós sofremos. É por causa dele é que nós nos sentimos separados. E nós nos sentimos separados porque estamos em pecado. E estamos mesmo. O que dizer da palavra graça, então? Ela está mesmo com os dias contados ou é para os séculos dos séculos? Ela alcança apenas os fiéis discípulos de Jesus Cristo ou foi derramada abundantemente, assim como o Espírito Santo? Definir o que é graça é bem complexo. E o mais curioso é que pecado e graça, apesar de estarem em lados opostos, são intimamente ligados. Porque eu jamais saberei a extensão do meu pecado se eu não for alcançado pela graça. E por outro lado, eu jamais serei alcançado pela graça se eu não estiver mergulhado até o pescoço no pecado. Mas o que é graça? Será que a graça é como um rei bondoso que simplesmente olha para as pessoas e perdoa suas idiotices e suas fraquezas? É como um Papai Noel que tira de um saco grande perdão e reconciliação e distribui para quem foi bonzinho? Será que graça é uma palavra mágica que eu invoco nas horas de tentação e provação? Será que graça é uma nova consciência que permite que eu não peque mais? Nada disso. A graça é muito mais. Porque na graça algo é superado. A graça não acontece por causa de, mas acontece apesar de. A graça acontece apesar do meu pecado, apesar da minha separação. A graça é a reconciliação do inconciliável. É a reunião dos que estavam definitivamente separados. A graça é a única esperança daqueles que, assim como nós, estão irremediavelmente perdidos e alienados. Mas a graça de Deus também não é só isso. A graça possui elementos que vão muito além da restauração e da valorização pessoal. Ela possui elementos que não somente vencem o pecado, mas que abrem uma enorme vantagem sobre ele. A situação do indivíduo após ser alcançado pela graça em nada se assemelha ao seu estado anterior, porque o poder da graça em vencer o pecado é algo indescritível. Por isso é que ela é chamada de maravilhosa graça. Você já deu para entender o quanto esses versículos são controversos, não? Mas se deixarmos de lado as definições e partirmos para o que Paulo sugeriu, que essas palavras sejam únicas e essenciais, podemos chegar mais perto do que ele chamou de pecado aumentando e graça aumentando muito mais ainda.
O primeiro motivo de nos sentirmos separados pelo pecado é que estamos separados uns dos outros. Você já reparou bem nessa separação? Quem nunca se sentiu sozinho, separado numa festa animada, cheia de gente? O lugar onde mais se evidencia a nossa separação é um lugar de barulho e agitação de pessoas. No meio de uma grande aglomeração, é onde nos sentimos mais ameaçados e que estamos correndo um perigo enorme. O lugar onde tem gente para todo lado deveria ser o lugar onde nos sentimos mais seguros e mais amparados, mas não é. É que lá, cada indivíduo está recolhido dentro de si mesmo. Eu não tenho como saber as intenções dos outros. Eu não posso penetrar no pensamento deles para saber o que eles querem, o que eles pensam ou o que eles vão fazer. O não conhecer o íntimo das pessoas nos assusta. Mas feliz ou infelizmente, não sei, nem mesmo o maior amor pode quebrar a barreira do íntimo. Toda geração diz a mesma coisa, mas a nossa, mais do que qualquer outra geração na história, tem razão quando diz conhecer a agressividade profunda que existe dentro de cada ser humano. A cada dia, as ciências que estudam o comportamento humano descobrem causas novas dessa agressividade latente. Descobrem também as diversas maneiras, mesmo as mais sutis, de como manifestamos essa agressividade. Você pode não se dar conta, mas o infortúnio dos nossos melhores amigos nos causa satisfação. Ninguém honestamente pode negar que isso acontece. Nós estamos sempre de prontidão para abusarmos da primeira pessoa que quebra a cara. Não fazemos isso por maldade consciente, mas para nos autoexaltarmos, para nos autoafirmarmos, para sermos os bons. É claro que fazemos isso de modo refinado, mas que fazemos, fazemos. Nem que seja com a sutileza de um simples "eu não disse". É analisando esse tipo de comportamento que essas ciências nos fazem conhecer a profundidade da separação que existe entre nós e os outros. É aí que podemos saber o que é realmente pecado aumentando. Outra coisa com respeito à nossa geração é que antigamente, para nos inteirarmos sobre o aumento do pecado, precisávamos ir à igreja. Para entender o que Paulo disse sobre o pecado aumentando no mundo, precisávamos ouvir sermões. Mas isso mudou. Hoje em dia, a gente assiste à escala absurda de aumento de pecado dentro da nossa própria casa, em alta definição e até em 4K. Não faz muito tempo, assisti a um filme que mostrava isso claramente. Era a história de um rapaz que tinha tudo, tinha talento, tinha riqueza, tinha beleza, tinha uma esposa maravilhosa e dedicada, filhos fantásticos, mas um dia começou a beber descontroladamente. E 1h30 de filme mostrou como ele ia perdendo gradativamente tudo o que havia conquistado. Nos intervalos, eu ficava imaginando como ele iria recuperar tudo que perdeu. Eu pensei que ele ia cair em si como filho pródigo, ia se converter como Zaqueu. Ele não podia perder tudo só porque bebia. Mas não foi nada disso que aconteceu, não. Ele perdeu tudo e ficou perdido. No final, era apenas uma figura sórdida, solitária, separada de tudo e de todos, inclusive da sua família. As últimas cenas eram de fazer chorar. Uma tragédia real mostrando como o pecado aumentou. Acho que este foi o sermão mais contundente sobre o pecado que eu vi na minha vida. O testemunho fiel de separação de vidas. O testemunho real de pecado aumentando. Mas existe um segundo aspecto nessa luta entre o pecado e a graça. Nós estamos separados dos outros porque estamos separados de nós mesmos. Você já percebeu isso? Você já sentiu que dentro de si existe outra pessoa? Já reparou que a nossa vida é uma luta interna que revela constantemente a nossa hostilidade por meio de agressões, por meio de ódio, por meio de desespero? Eu sei que é constrangedor ouvir isso, mas eu posso me ver por inteiro nesse quadro. Por outro lado, se existe em nós um instinto de autopreservação quando abusamos dos outros, existe também um instinto de autodestruição quando abusamos de nós mesmos. Crueldade contra os outros é sempre crueldade contra nós mesmos. Quando eu faço alguém sofrer, é porque eu estou querendo sofrer também. Durante um bom tempo, eu pensei que só eu que me sentia assim. Eu só ouvia a gente na igreja contar vantagem, alardear bênçãos e conquistas maravilhosas, e pensava comigo mesmo, será que só eu que sou um fracasso? Será que só eu que me dou mal? Será que só eu que faço besteira? Será que sou só eu que sofro dessa divisão interna? Foi assim até o dia em que eu li atentamente o versículo 19 de Romanos 7. Paulo disse claramente: "Pois não faço o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo." Paulo percebeu, muito antes da psicologia moderna e muito antes de Freud, que ele também era uma pessoa dividida. E continuou falando como um psicólogo de hoje.
Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo percebeu muito bem essa divisão dentro dele. Ele sentiu a divisão entre a vontade consciente do que ele queria fazer e o que ele realmente fazia. Ele sentiu a divisão entre si mesmo e algo estranho dentro dele. Ele se sentiu separado de si mesmo, e a essa separação não chamou de demônio, não chamou de encosto, não chamou de espírito obsessor, chamou simplesmente de pecado. Paulo identificou o pecado como um agente que atuava em seu corpo e o impelia a fazer o mal. Era uma compulsão irresistível. Ele queria fazer o bem, mas não conseguia fazer. Ele não queria fazer o mal, mas fazia. Bom, esta foi a experiência de Paulo, e de certa forma a minha experiência também. Mas será que só nós dois passamos por isso? É claro que não. Essa é a experiência de todos nós. É a experiência de separação de nós mesmos. É a experiência real e visível de pecado aumentando dentro de nós. Mas nesta luta existe também um terceiro aspecto. Nós estamos separados dos outros porque estamos separados de nós mesmos. E nós estamos separados de nós mesmos porque estamos separados de Deus. É justamente esta separação que nos faz ficar alienados de vez, porque perdemos todas as nossas diferenças. Ficamos sem saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ficamos separados do mistério e da grandeza da nossa própria existência. E esse abismo de separação é profundo demais. Querem saber o quanto é profundo esse abismo? Querem saber como ele se manifesta? Esse abismo se manifesta principalmente na nossa incapacidade de aceitarmos o amor gratuito de Deus. Porque estamos apegados demais ao nosso senso de justiça e mérito. No íntimo, nós não queremos a liberdade. Nós queremos mesmo é a lei. Nós queremos saber sempre quantas vezes devemos perdoar, com quanto devemos contribuir e até onde devemos amar o próximo. A lei parece que nos dá um tipo de segurança porque diminui a margem de erro. Com a lei, estamos propensos a errar menos. Por isso que é difícil para nós compreender e aceitar o amor de Deus. Paulo sentiu isso na pele quando escreveu o nosso versículo controverso. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Foi a experiência definitiva e mais expressiva da sua vida. Foi no momento da sua separação maior, lá na estrada de Damasco. O livro dos Atos dos Apóstolos nos diz que ele respirava ameaças, ou seja, cuspia maribondo contra a igreja. No exato momento em que Paulo se sentiu aceito por Deus, ele pôde aceitar a si mesmo e assim passar a aceitar os outros. Foi lá na estrada de Damasco que Paulo foi alcançado pela graça. Uma luz brilhou e uma voz lhe falou: "Você é aceito." Você é aceito apesar de não merecer ser aceito. Apesar da sua separação, apesar do seu pecado, você é aceito. Mas o que significa ser alcançado pela graça? Ser alcançado pela graça não significa que de repente passamos a acreditar em Deus e a achar que a Bíblia é a verdade. Não significa que aceitamos de imediato que Jesus é Senhor e Salvador e nem significa que progredimos na nossa conduta moral. Tudo isso pode ser fruto da graça, mas não é a graça em si, porque isso é uma coisa que não está em nós e nem vem da nossa capacidade. Ninguém pode transformar a si mesmo. Ou nós somos transformados pela graça, ou não somos transformados. É uma coisa ou outra. Ou acontece a graça de Deus na nossa vida, ou não acontece. E certamente não acontece quando nos julgamos dignos, quando queremos forçá-la, ou quando achamos que não precisamos dela. A graça nos toca quando atravessamos o vale escuro de uma vida vazia e sem sentido. A graça nos toca quando sentimos a separação de nós mesmos mais profunda do que nunca. A graça nos toca quando experimentamos a mais completa repugnância do nosso ser. A graça nos toca quando, ano após ano, aquela perfeição tão desejada simplesmente não acontece. A graça nos toca quando as velhas compulsões continuam reinando dentro de nós. A graça nos toca quando o desespero destrói toda a alegria de viver. É como um raio de luz quebrando a escuridão da nossa vida. É uma voz nos dizendo: você é aceito. Você é aceito apesar da sua separação, apesar do seu pecado, apesar de não merecer ser aceito. Simplesmente aceite o fato de que você é aceito por Deus. E quando isso acontece, experimentamos a graça. Depois dessa experiência, tudo é transformado. Sei que estou pegando pesado, mas me desculpem por isso. Porque quando falamos da graça de Deus, nós já vimos a confusão que é. Quando falamos da graça de Deus, as pessoas pensam que qualquer coisa serve. Mas pelo contrário, quando a graça de Deus nos transforma, nós somos transformados mesmo.
E o resultado disso é uma vida totalmente diferente de tudo que havia antes. Não pelos padrões que conhecemos, mas pela novidade da graça. Porque nesse instante, a graça vence o pecado dentro de nós e começa a quebrar as barreiras que existem entre nós e os outros. Quebra as barreiras que por anos construímos dentro de nós e passamos a aceitar os outros e a nós mesmos. Foi assim com o apóstolo Paulo. Pode ser assim comigo. Pode ser assim com você também. Porque a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Qual é o aspecto da graça que mais lhe impressiona? Você ainda se lembra da sua estrada de Damasco? Se esse vídeo fez você refletir, deixe um like, inscreva-se no canal, porque ainda temos muita controvérsia pela frente. Obrigado por nos assistir até o final.